Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês, professora Joenice Diniz e a nossa disciplina Teoria da Contabilidade aí no finalzinho do curso, 8º semestre, ok? Hoje a nossa teleaula de número 4, a última teleaula. Imagino aí a tristeza de vocês em relação a essa nossa teleaula. Tristeza nada, né? Tenho certeza que nada, que vocês vão aí para a última disciplina, em seguida vocês estão terminando, enfim, estão com a corda toda. Então, essa nossa teleaula de hoje, nós vamos falar basicamente sobre as teorias aplicadas à contabilidade. Então, nós vamos falar sobre as diversas teorias e vocês verão assim, que apesar de não ser algo que nós estudamos efetivamente, né, temos uma teleaula, enfim, ou no dia a dia, a gente não aplica isso individualmente, sabe? Mas aplicamos isso a todo momento. E essas SPs que nós teremos aqui nessa teleaula vai nos mostrar isso, vai nos ajudar a ver que a qualquer momento, qualquer conflito que você está desenvolvendo, entre aspas, né? Ou seja, quando eu digo desenvolvendo, desenrolando, né? Que você está fazendo parte, que você está ajustando dentro do ambiente empresarial, você está usando involuntariamente, digamos assim, as tais das teorias, ok? Eu coloquei um material complementar para vocês em relação a essas teorias, teoria da propriedade, enfim, e as demais teorias que nós vamos ver aqui. No finalzinho, a gente pode até colocar uma câmera de documento, se for o caso, com essas teorias aquém do nosso estudo, digamos assim, em teleaula. E eu conto com vocês, aí eu tenho certeza que em vários momentos que nós estivermos aqui falando sobre essas teorias, falando sobre a SP, ou desenvolvendo, né, resolvendo as SPs, vocês vão lembrar aí de uma situação que vocês passaram no trabalho de vocês, que vocês já viram, que alguém já comentou com vocês, enfim. Essa aula é show. Nós vamos fechar aí, né, com chave de ouro, com certeza, ok? Vamos lá para o resumo da nossa teleaula. Então, essa é a unidade de ensino 4, onde a competência desta unidade de ensino é o quê? Vamos lá. Nós vamos ver as teorias aplicadas à contabilidade, que será dividida nos seguintes temas. Nós teremos teoria da firma e teoria contratual da firma, teoria da agência, teoria do direito da propriedade. E, logicamente, os demais conceitos que nós trabalharemos junto com o conteúdo como um todo. Então, resumindo aqui, nesta aula abordaremos vários conceitos como teoria da firma, teoria contratual da firma, seus aspectos críticos, desdobramentos das práticas contábeis. Falaremos da teoria da agência, qual o seu conceito, os conflitos de agência, teoria do direito da propriedade, o conceito, classificação dos direitos de acionistas, classificação dos direitos de firmas individuais e sociedade de pessoas, inter-relações com a contabilidade. Diante deste resumo, quais são as palavras-chave que nós utilizaremos? Firma, simetria informacional, teoria dos contratos, teoria da firma, teoria da agência, conflito de agência, custos de agenciamento, informação contábil, governança corporativa, teoria da propriedade, teoria da entidade, teoria dos fundos, empresarial e de direitos residuais. O título, então, da nossa teleaula é Teorias Aplicadas à Contabilidade, nossa teleaula de número 4. Então, vou convidar vocês aí a este estudo. Olha, nesta nossa última unidade de estudo, nós abordaremos sobre as teorias econômicas que são aplicadas na contabilidade.
iremos nos ater às 3 teorias importantíssimas no desenvolvimento dos negócios. Por meio delas, vamos descobrir como a contabilidade exerce um papel significativo para determinar e fundamentar a relação contratual com os diversos stakeholders. Neste contexto, continuaremos a desenvolver a competência dos conceitos e aspectos críticos da teoria da firma, da teoria da agência e da teoria do direito de propriedade, que serão os objetos de estudo dessa unidade. Então vamos lá, pessoal, vamos começar. Nós vamos falar bastante aí do Sr. Juarez, tá? O Juarez Thiago Dantas é o quê? Um empresário do ramo de livros, está estabelecido no mercado há mais de 30 anos. Atualmente, a empresa possui um quadro de funcionários na ordem de 150 empregados. Razoavelmente grande a empresa, né? O negócio que antes apresentava uma estrutura familiar ao longo dos anos ganhou o quê? Dimensões maiores, a ponto de passar por um período de grande expansão das suas atividades e, assim, promover a chegada de novos sócios e parceiros. É claro que essa nova situação foi mais lucrativa para a empresa, porém, trouxe o quê? Muitos conflitos entre os stakeholders, os quais o Sr. Juarez não estava acostumado. Preocupado, o Sr. Juarez percebe que tal situação o levará a equilibrar as relações contratuais da empresa, mas percebe também que desconhece por completo este processo. Então, diante deste cenário, o Sr. Juarez o contrata. Como o quê? Como consultor, com o objetivo de orientá-lo sobre os aspectos contratuais que estão inseridos nas relações entre os stakeholders, no sentido de compreender a dinâmica que está envolvida e, ao mesmo tempo, apresentar os mecanismos que regem as relações contratuais da firma, seja no âmbito interno ou externo. O Sr. Juarez está convicto de que, a partir da compreensão dos aspectos das relações entre os stakeholders no ambiente da firma, terá plenas condições de buscar uma situação mais harmoniosa entre os diversos agentes que protagonizam as atividades da organização. Pessoal, só pegando o gancho, houve aqui então uma mudança dentro dessa empresa, né? O Sr. Juarez, ele tinha uma maneira de gerir, a empresa consideravelmente, ela tinha um porte e chegou num ponto que, olha, nós temos que expandir, enfim. A empresa, ela sempre passa por esse processo, né? Difícil são as empresas que elas surgem de um tamanho e ali permanecem. Ou com o tempo elas diminuem ou mudam de ramo, ou elas aumentam. E isso é natural, digamos assim, do mundo empresarial hoje. Tivemos aí algumas pesquisas, tinha no Você S.A., que falava o seguinte, que um empresário, para ele se manter dentro do comércio, vamos dizer assim, né, ou dentro do setor empresarial, ele precisa se reinventar de 7 em 7 anos. E me diga uma coisa, imagine os funcionários que estão dentro dessas empresas que precisam se reinventar. Eles também precisam se reinventar? Com certeza. A todo momento, os funcionários são exigidos, né, uma melhora na performance, no atendimento, porque o mundo está assim. Eu diria que eu nunca estive tão dentro, digamos assim, de organizações que passaram por tantas mudanças, né? A própria universidade que nós estamos, diante desse mercado de ensino à distância, ela passa por uma modificação muito grande. Eu estou dentro da instituição há 10 anos e nos últimos 2 anos
3 anos, digamos assim, as mudanças que nós tivemos dentro da instituição foram enormes. Eu também trabalho numa instituição financeira onde a maneira de se atender, a maneira, o perfil que nós temos do cliente ou que nós exigimos do próprio cliente ou dos próprios colaboradores é totalmente diferente. Eu trabalho em instituição financeira já há mais de 20 anos, né? A primeira vez que eu trabalhei numa instituição financeira foi há 21 anos atrás. E 21 anos atrás nós falávamos em avanços, falávamos em autoatendimento, falávamos em abertura de conta pela internet e a gente até sorria, falava assim, ai, que bobagem, que dia que vai abrir uma conta pela internet, com tanta burocracia. E hoje nós já temos isso. Temos escritórios digitais, né, onde nós fazemos todo o atendimento, quase um telemarketing, eu diria. Temos atendimento, sim, presencial, mas as próprias instituições financeiras, que eram um atendimento tão assim, pessoa a pessoa, já fazem, eu diria que em torno de 70% a mais dos seus atendimentos via esse meio tecnológico, né, à distância. Okay? Por quê? Porque nós mesmos fazemos esse nosso atendimento à distância. Então, as coisas mudaram muito. E aqui, trazendo para dentro desse estudo, quando nós formos estudarmos essas teorias, nós veremos assim que elas estão muito atreladas à gestão de conflitos. E o que vai fazer também, até para aumentar esse estudo, digamos assim, para complementar esse nosso estudo, vocês conseguem ver todas essas teorias também dentro do direito. Ou seja, até onde eu estou infringindo, digamos assim, até onde vai o meu direito de propriedade e do terceiro, enfim, é bem interessante essa teoria. Diariamente, digamos assim, nós tratamos com essas teorias de acordo com as nossas atividades, sabe? De um modo geral, gerindo conflitos, né? Resolvendo problemas, através de alteração de hábitos, de mudanças que geralmente trazem muitos desses conflitos. Então, nessas SPs, elas vão trazer algumas possibilidades, digamos assim, alguns exemplos, dos quais, com certeza, vocês se verão dentro dessa situação, não diria de um problema, efetivamente, dentro da organização, mas algo que nós temos que encarar até como normal, faz parte. E quem não fizer parte disso vai ficar para trás, vai deixar de existir, enfim. E aí o legal é trazer isso para a contabilidade, né? Ou seja, o quanto isso vai refletir diretamente na contabilidade. Qual é o papel da contabilidade diante de tudo isso? Ok? Então, a única coisa que eu tenho que fazer é trazer vocês aí para mais esse desafio. Vamos encarar, então? Quais são os conhecimentos prévios, pessoal, que nós temos que ter? Conhecimentos conceituais básicos, desenvolvimento de atividades pré-aula. Então, em todas as nossas aulas eu falei, pessoal, é necessário fazer a leitura antecipadamente, vamos participar dos fóruns, vamos desenvolver os conteúdos que tem dentro do livro, as atividades, os exercícios, enfim. Fizeram isso? Deixei a dica aqui para vocês, né, dessa parte do direito, o quanto essas teorias também estão descritas dentro do direito como complementação a esse estudo contábil, ok? E lógico, conforme nós formos desenvolvendo essas SPs, vocês vão ver que nós teremos várias teorias, vários conceitos que nós já vimos aí em diversas disciplinas, inclusive, que nós estaremos trabalhando aqui, com certeza, dentro da aula de hoje. Combinado, então? Então, pensando a aula, né? Qual será a nossa situação geradora de aprendizagem? Olha só. Considerando o contexto apresentado, algumas questões estarão permeando as discussões, como
O alcance da informação na empresa é comum a todos os usuários? É possível identificar grupos privilegiados da informação? Que mecanismos poderão ser utilizados para a harmonização das relações entre os stakeholders? Como se desenrola a informação contábil em um ambiente macro e microempresarial? Como e quando são formados esses contratos da firma? Perceba que são muitas perguntas a serem respondidas, muitas perguntas mesmo. E dependendo da empresa, dependendo do ramo, do tamanho, essas perguntas elas vão variar com certeza de empresa para empresa, ok? Então, convido vocês aí rapidinho, nós temos o nosso videozinho, rapidinho a gente já volta com a nossa SP1. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então vamos lá, preparados, né? SP1. Nessa sessão, nós iniciaremos uma abordagem diferente sobre o ponto de vista da investigação contábil que efetuamos até agora. As empresas compram, vendem, negociam, estabelecem regras com os seus clientes externos e internos, sem que esse assunto esteja exposto nas negociações, ou seja, tudo muito intrínseco, tudo faz parte, digamos assim, já de uma rotina empresarial. Assim, neste cenário, o objetivo para esta sessão é propiciar a você a reflexão sobre o papel da contabilidade como instrumento de informação, a fim de manter equilíbrio harmonioso nas relações empresariais e entender ainda mais a responsabilidade das ciências contábeis como fonte de informação no mundo dos negócios. Para que possamos atender ao objetivo proposto, apresentamos a você a seguinte situação. Lá vem o Sr. Juarez. Juarez Thiago Dantas, em sua última reunião com seu grupo de supervisores, gerentes e diretores, comentou que não entendia o porquê de tantos desarranjos internos. Comentou: se há alguma demora do departamento de compras para suprir o departamento de produção, então que se comuniquem e resolvam de imediato o problema. Se o problema é o fornecedor, então ele deve fazer parte dessa reunião, ou então talvez se devesse procurar um novo fornecedor. Da mesma forma, o departamento de cobrança deve enviar relatório de inadimplência ao departamento de vendas. Parece tudo muito simples e, ao mesmo tempo, tudo muito complexo. São muitos departamentos, muitas pessoas envolvidas. E pessoas têm a sua personalidade, têm os seus objetivos. E quando falamos em departamentos, né, o interessante dentro de uma organização, é lógico, é um objetivo comum. Por isso que quando as empresas vão crescendo, você vai fazendo lá missão, visão, para que todos saibam para onde tem que caminhar.
Mas, ainda assim, se eu faço parte de um departamento, o meu departamento, lógico, eu vou, digamos assim, as minhas forças estarão todas voltadas para aquele departamento, sem dúvida alguma. Só que eu não posso ir contra um outro departamento, mas eu acabo puxando sardinha para o meu lado. E quando a empresa ela cresce e ela se subdivide, geram indispensável, eu diria até, não tem nem como, né? Geram esses conflitos, não tem como não gerar esses conflitos. E muitos departamentos dependem uns dos outros. E geralmente as pessoas estão bem atarefadas, têm que desenvolver as suas atividades, enfim. E aí fica cada um por si e Deus por todos. Isso é o que não pode acontecer. Porque se um departamento de produção depende de um departamento de estoque, um exemplo, esse estoque, se ele não, ou o departamento de compras que tem que comprar essa matéria-prima, se ele não comprar bem dentro do prazo, enfim, a produção pode parar. O departamento de vendas, se o departamento de vendas não conversar com a produção, imagina, eu posso estar vendendo uma coisa que não tem ou que vai demorar muito mais tempo para que efetivamente exista. Então, isso não pode acontecer. Lógico, que é o que eu já disse, os conflitos eles acabam fazendo parte da organização, mas é necessário que se encontre uma solução. Então, o que o senhor Juarez, diante de tantos anos de experiência, viu era o quê? Quando você trabalha com uma estrutura mais enxuta, com menos pessoas, você tem lá 5, 10, até 20 pessoas, aonde um está dependendo do outro, eu estou vendo você ali a todo minuto, enfim. Mas você imagine uma empresa com 150 pessoas. As pessoas não se conhecem. Todas elas não se conhecem. E aí é uma vida diferente, é um conceito diferente, pode-se ter uma visão diferente. E como encontrar, como desenvolver isso da melhor forma possível? É o que o senhor Juarez falou. Ué, mas você está com problema de tal coisa? Está com problema de fornecedor? Chama o fornecedor aqui. Precisa de tal coisa? Fala para o cara resolver. Falar é fácil, mas chegar a um consenso ou efetivamente fazer não é tão simples assim. Por isso que os departamentos também, dependendo dos tamanhos, eles têm o quê? Os seus gestores, os seus supervisores, né? Os seus gerentes de departamento, para que esses sim façam com que os departamentos conversem, ou seja, se eu tenho num departamento 15, 20 pessoas efetivamente, as cabeças, as 15, 20 tomando decisões, não necessariamente. Claro que elas têm que participar do processo, mas eu vou ter alguém para me reportar. Um gerente, um supervisor, da qual ele vai estar ali, um líder mais legal, né? De dizer que assim fosse em todos os departamentos. Que possa fazer essa orientação e fazer com que todos trabalhem de uma melhor maneira possível, tá? Então, continuando. O seu Juarez comentou ainda que quando ele começou as suas atividades, não se perdia muito tempo com formalidades. É uma outra coisa, gente, falando em formalidades, que nós vemos nas grandes instituições. Nós acabamos de ter um encontro no banco, onde o pessoal disse assim, que às vezes até 10% do tempo do dia as pessoas passam lendo e-mails, cartas, redigindo e-mails, respondendo mensagens. Porque sabe aquele negócio? Eu vou passar para o fulano com cópia para o ciclano, cópia, envolve um monte de pessoas, não desenvolve, ou seja, dependendo da formalidade, hoje as empresas elas já estão tentando resolver isso aqui, diminuir essas formalidades, porque está tomando muito tempo das pessoas, tá? Quais seriam aqui as formalidades? Contratos para entregas de produtos, contratos para remuneração de acionistas e assim por diante. Além disso, já estava se aborrecendo, pois em diversas vezes teve que intermediar e usar da sua autoridade para que as coisas acontecessem independentemente do interesse deste ou daquele gestor. Essa questão do interesse pessoal é algo que atrapalha realmente também, muito. De tudo isso, um cenário preocupa muito o senhor Juarez.
refere-se aos relatórios contábeis. Olha lá onde que nós entramos. Todo mês há um considerável atraso na liberação desses relatórios. E o Departamento de Contabilidade tornou-se alvo de críticas e muitas considerações. Por sua vez, o Departamento de Contabilidade defende-se, dizendo que o Departamento de Custos não cumpre o calendário de entrega de informações e é por esse motivo que os relatórios não são disponibilizados. E aí? Então, decidido diante de todos esses problemas, o senhor Juarez solicitou a você o quê? Que formule um relatório no qual identifique as relações internas da firma com os seus stakeholders e estabeleça uma base contratual entre elas. O objetivo é romper com todo e qualquer acordo verbal que possa interferir no bom andamento das atividades da empresa. Aqui, gente, ele vai prestar quase que uma consultoria, tá? Para desenvolver essa atividade, você deverá compreender os pressupostos da teoria da firma e teoria contratual da firma, para observar as suas inter-relações departamentais na organização, além de conhecer os aspectos da assimetria informacional. Dessa forma, convido você a desenvolver esse trabalho para o senhor Juarez. Vamos lá? Então, problematizando a SP1. Primeira coisa, teoria da firma e teoria contratual da firma. O que são essas teorias, tá? Referem-se a quê? A coluna vertebral nas diversas relações estabelecidas nos negócios. Sem a devida atenção a essas teorias, certamente a empresa caminhará para o caos. O que mais? Analisam e intermediam as relações entre administradores, sócios, acionistas e os diversos departamentos da empresa. Mas qual a relação com a contabilidade? Resumidamente, e por enquanto, consideraremos que a contabilidade é o supermercado. Olha que legal essa analogia, né? Onde esses protagonistas buscam a toda hora na prateleira o produto contábil denominado o quê? Informação. Para quê? Para estabelecer os seus interesses e também as suas ambições. As relações contratuais da firma ocorrem com as diferentes partes interessadas, ou seja, com fornecedores, funcionários, investidores, acionistas, Estado, credores, clientes, entre outros. Bem, ao discutirmos esses importantes conceitos, você pode estar se questionando: qual o papel da contabilidade no tocante à teoria contratual da firma? Será que apenas manter o controle e organização dos diversos tratados e proceder à contabilização? Podemos responder até que sim, mas o papel da contabilidade no tocante à teoria contratual é o quê? Muito mais profunda e de níveis de responsabilidade muito mais apurados, com certeza. Agora eu coloquei uma figura para vocês, figura 4.6, que apresenta o papel da contabilidade na teoria contratual da firma, no que tange aos acionistas. Vocês têm essa figura bem maior no livro, né? Mas eu coloquei aqui para a gente poder discutir. Então, olha só, figura 4.6, papel da contabilidade na teoria contratual da firma em relação aos acionistas. Olhe, no primeiro quadrante aqui, ó, são comprometidos com a empresa antecipadamente, uma vez que fornecem os recursos muito antes de existir uma perspectiva de recebimento de recursos. Seus direitos são transferíveis. São os últimos na prioridade de recebimentos. Isso aqui é tudo em relação a quem, pessoal? Aos acionistas. E podem escolher os administradores e auditores e dissolver a organização.
seria o último quadrante, isso é uma informação de Pereira et al. Como a gente vai desenvolver isso? Então, será preciso traçar um caminho que apresente a ele um mapa das principais relações departamentais da empresa com a contabilidade. De posse dessa informação, identificaremos qual processo que impacta a entrega dos relatórios contábeis. Para tanto, deixaremos alguns caminhos para que você tenha condições de identificar as relações dos departamentos envolvidos, a fim de oferecer subsídios para um acordo contratual entre os departamentos. Qual o primeiro passo? Aqui nós passamos a resolver a SP1 definitivamente através de passos, para ficar mais fácil. Então, o primeiro passo, identificar os departamentos envolvidos. Segundo passo, identificar as informações dos departamentos, o tipo de relatório que alimentará com informações e identificar se há atrasos ou não. Como sugestão, apresentamos o mapa a seguir para que você possa desenvolver a atividade. E aí foi desenvolvido um mapa, tá? Onde nós temos, são 4 colunas, a coluna de departamento, informação, apresentação nos relatórios e a última coluna, onde você vai dizer se teve atraso, sim ou não, para você conseguir identificar o que está atrapalhando a contabilidade. Então, nós temos aqui departamento de compras, custos, vendas, fiscal, benefícios, financeiro e seguros. Qual informação? No compras, valores de entrada de mercadorias para apuração do custo das mercadorias vendidas. Isso é apresentado aonde? Balanço e DRE. Custos, tem que fazer a apuração do custo da mercadoria vendida. Isso vai aonde? Na DRE. Vendas, preço de vendas e notas fiscais de saídas, onde? Balanço e DRE. Fiscal, apuração de impostos, também entra no balanço na DRE. Os benefícios, provisionamento de benefícios, também vai no balanço na DRE. Financeiro, provisionamento de pagamentos e recebimentos, posição de cobrança, informações bancárias. Todos, na verdade, né, gente? Balanço e DRE, só o custo que é na DRE. E último, seguros, provisionamento de apólices, renovação de seguros, etc. Mas acho que esse de seguros aqui é o que menos vai interferir. Qual o terceiro passo? Elaborar os interesses de cada área envolvida, departamento de custos e contabilidade. Pela análise do quadro acima, verificamos que teremos que dar o quê? Tratamento na relação entre departamento de custos e departamento de contabilidade, pois há atraso na entrega de informações. Então, vamos elaborar os principais interesses das áreas. Quais são as áreas? Departamento de custos. E aí a gente tem aqui como um checklist, onde tem um beabá, digamos assim, de como vamos desenvolver essa atividade. O que vai fazer o departamento de custos? E tem a discriminação, tá? Apurar a margem bruta de cada produto, bem como informar o departamento de vendas qual o custo unitário para cada unidade a ser vendida. Essa informação é valiosa para as vendas, pois é por meio dela que estabelece o quê? O markup do produto, qual o custo básico, enfim, que se estabelece o preço. O que mais? Informar o valor de alguns custos diretos, como FGTS e INSS, para a definição do budget do setor de produção, comparativo entre o real e o orçado. Estabelecer rateios de matéria-prima para distribuição aos produtos em elaboração. Essa informação é importantíssima, pois influencia o custo unitário do produto. Disponibilizar até o segundo dia útil, isso é muito importante, tá? Determinar uma data. Todas as informações necessárias para a apuração final do custo dos produtos vendidos. Esse valor será apresentado na demonstração do resultado do exercício. Apurar o inventário físico a cada trimestre. Gente, isso daqui são exemplos, tá? Mas tem empresas que têm que fazer essa apuração
por mês, cada 15 dias, enfim. Departamento de Contabilidade, por determinação da presidência, deve disponibilizar as informações até o 5º dia útil de cada mês. Todos os saldos de balanço e resultados devem ser conciliados. Veja, o outro departamento tem que entregar até o 2º dia e ele até o 5º, então vai ser uma loucura. Todos os saldos de balanço e resultados devem ser conciliados. Para as contas de balanço, deverá deixar à disposição um relatório compondo o saldo em aberto. Apresentar uma análise econômica e financeira sobre o desempenho da empresa e apresentar índices de liquidez, rentabilidade e endividamento, por exemplo. Os índices, eles são mais tranquilos, porque geralmente você tem o sistema financeiro, digamos assim, informatizado, ele te dá aí essas informações. De posse dessas informações, basta apenas, olha o apenas aí, né? Só isso. Alinhar o que está impactando a entrega dos dados pelo departamento de custos. Segundo este departamento, há um esforço enorme em processar o custo por produto e também determinar as taxas de rateio. Aguarda até o último dia útil de cada mês para ter todas as informações, principalmente de compras. O processamento de informações demanda o quê? Tempo e análise. Assim, a cada processamento, o pessoal responsável pelo setor retira as informações, faz novas considerações e torna a processá-las. Quarto passo, estabelecer os pontos a serem harmonizados pela empresa. Gente, uma atividade, né, a SP1, finalizando aqui, ela é bem complexa, mas não é nada assim em termos de conhecimento do fim do mundo. É o que eu falei, na verdade, os processos ou o tamanho da empresa, a quantidade de processos, volume de venda, funcionário, enfim, faz com que isso seja necessário e que seja complexo. Mas são atividades que nós vemos no dia a dia das empresas, não é nada do final dos tempos. Nada que você fale assim, meu Deus, nossa, nunca vi uma coisa dessas. Não é bem assim. Só que é complexo, sim. Então, nós colocamos os passo a passos, né, o passo a passo de como fazer, como desenvolver melhor essa atividade. E aí vem o que nós queremos que vocês entendam, a importância da contabilidade dentro de todo esse processo. Todas essas informações que são coletadas em praticamente todos os departamentos da empresa, de um jeito ou de outro, eles vão morrer onde? Na contabilidade. Principalmente no tocante a quê? A relatórios. Não tem para onde correr. No final, o que os acionistas, em se tratando de grandes empresas, eles querem é saber como aconteceu, como é que está. Estou tendo lucro, não estou, o que está acontecendo, o que está errado, o que precisa ser melhorado, a fim de que eles tenham o real objetivo deles, que é o lucro, atender os clientes bem, enfim. Mas tudo vai sair de onde, no final das contas? Da contabilidade. Então, a importância, né, desse entendimento, o quanto essa teoria da firma aqui, o quanto nós conseguimos enxergar essa importância, o desenvolvimento desses processos, que efetivamente tudo tem que estar redondinho, né? Isso traz aí, eu diria assim que nessa aula, esse conhecimento é um dos mais ricos em termos de prática efetiva, porque apesar mas o que é a teoria da firma? Mas eu quase não uso isso. Mas esse é o nosso dia a dia. Se nós fazemos isso bem feito, ou se fazemos até inconscientemente, enfim, mas nós fazemos. E temos que fazer da melhor forma possível, sabendo qual a importância de cada departamento dentro dessa complexidade, desse resultado empresarial, ok? Mais um videozinho aí, a gente já vai para a nossa SP2.
Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Então vamos lá ver qual que é o desafio agora da SP2 com o senhor Juarez. Durante todo o ano, o senhor Juarez conviveu com reclamações em praticamente todos os departamentos. E isso não vai mudar, tá? Essa é a consciência que nós temos que ter. O departamento de produção, em pelo menos 2 vezes ao mês, enviava comunicação à presidência informando que as suas solicitações de matéria-prima não eram atendidas prontamente. Por outro lado, o departamento de compras atendia as especificações do departamento de controladoria e exigia uma compra de valor mínimo para garantir o preço de compra e manter a margem de lucro bruto. Por outro lado, o diretor financeiro tratava uma verdadeira batalha com o departamento de vendas, pois a elasticidade dos prazos estava o quê? Sufocando a empresa. No curto prazo, captavam dinheiro todo o dia para suprir o ciclo operacional de pagamentos, o que comprometia a capacidade de pagamento da empresa. Veja, pessoal, o quanto é complexo. Existia uma reclamação de qual departamento primeiro, né? Do departamento de produção, que eles não tinham, por que não tinha produzido? Aí eu não produzi porque o departamento de compras não me atende prontamente. Eu preciso, mas eles não me atendem. Mas por que eles não me atendem? Aí o departamento de compras vai lá e se defende. Olha, eu não pude atender porque o pessoal da controladoria veio aqui e falou o seguinte, que eu tenho que ter uma compra mínima. E por aí vai, uma coisa puxa a outra. E o que é necessário é alinhar, fazer esse ajuste. Por exemplo, essa questão da compra, né, com um valor mínimo. A diferença é tão grande assim? O quanto eu estou perdendo na produção em termos de entrega de mercadoria, de recebimentos, porque se eu entrego, eu consigo receber com um prazo menor, sendo que essa matéria-prima está aí ou não está, ou seja, vale ou não vale a pena. De repente eu tenho que mudar o meu prazo de entrega, né? Ou, sei lá, de repente ter uma comunicação diferente entre compra e produção, ou a compra tem que justificar o valor, ou teve tantos, vamos comprar a partir do momento que o estoque tiver em tantos, enfim, qual vai ser a política? Então, perde-se muito tempo discutindo esses processos que são, digamos assim, extremamente necessários que se faça essa discussão, à medida de que haja efetivamente o ajuste. Teve o ajuste? Acabou? Não, ainda não acabou, porque um ajuste, ele, dentro de uma empresa, infelizmente, ele não é eterno. Ele serve por um tempo, de repente você muda o fornecedor, ou vai mudando os teus clientes, o teu prazo muda, ou os teus concorrentes fazem com que você se adapte a isso, porque tem mais essa. Não bastasse eu ter que ajustar a minha organização, eu tenho que ajustar a minha organização em relação até ao mercado. Porque se eu faço uma entrega com 10 dias e eu tenho um concorrente que vende, de repente, com 5% a mais, mas ele entrega com 2, 3%, eu posso começar a perder os meus clientes. E daí eu já tenho que reavaliar esse posicionamento da auditoria em relação a compras. Se realmente precisa de um pedido mínimo para chegar a um determinado valor, ou seja, até que ponto
isso vai ser importante. Isso em administração estratégica, a gente fala que é o quê? Essa reformulação da estratégia, né? Você vai, faz, desenvolve e reformula ela a todo momento, à medida que esses processos, que esse meio vai se desenvolvendo. Falei no começo da aula que a empresa, a cada 7 anos, ela tem que se reinventar. Por conta da concorrência, por conta dos clientes, por conta de outros mercados. De repente, até produtos que você produzia, eles passam a ser comprados diretamente, enfim. Você vai ter que ir se ajustando ao mercado de acordo com o que o mercado vai se desenvolvendo, de acordo com as solicitações dos clientes, enfim. Você vai ter que ir se ajustando, não tem muito o que fazer. Vamos lá, continuando. No último exercício, o que foi que aconteceu? A empresa apresentou no balanço um capital circulante líquido negativo, mas o LPA se manteve estável, além de não ocorrer aporte de capital, ao mesmo tempo em que não há capital a integralizar. Em meio a esse cenário, era evidente a importância desse levantamento. Os dividendos neste período foram pagos de forma contínua, inclusive com bônus, e a área de controladoria não registrou nenhum questionamento quanto aos acionistas. O Sr. Juarez, ao refletir sobre isso, ficou desconfiado, pois como os clientes, fornecedores, bancos, departamentos internos não obtiveram o mesmo resultado? Como assim? Ele ficou intrigado, né? Quero entender isso aí. Dessa forma, o Sr. Juarez resolve então o quê? Investigar essas situações no sentido de identificar os conflitos existentes e decidiu convidá-lo a participar dessa empreitada a fim de apresentar um parecer aos acionistas sobre as possíveis causas desses acontecimentos. Para desenvolver tal trabalho, será necessário que você compreenda as bases conceituais sobre a teoria da agência, relações de conflito de agência que venham a ocorrer no ambiente da firma, os instrumentos contratuais previstos, os custos atrelados às relações de agência, além de identificar os elementos relacionados à simetria de informação. Então, vamos resolver mais esse trabalho? Então, problematizando essa SP2. A disseminação das sociedades por ações ocorridas em grande escala desde o século passado fez com que o proprietário pudesse sair de cena no que tange o quê? A atuação direta nas organizações e desse lugar a quem? Ao administrador gestor, que passou a representar esse mesmo proprietário na rotina da empresa, o que permitiu surgir o que se denomina de quê? Teoria da agência, ou seja, essa representação, essa representatividade de um administrador de um terceiro, nós chamamos de teoria da agência. O que busca, o que explica, o que é essa teoria da agência, então? Ela busca explicar as situações que ocorrem de forma sistemática nas organizações da relação entre proprietário e o seu administrador, mostrando a importância de compreender as bases conceituais que circundam a referida teoria, bem como compreender os desdobramentos para a firma em momentos de possíveis conflitos de interesse. Normalmente, o proprietário delega poderes ao agente para que ele possa agir em seu nome a fim de atingir os objetivos sociais da firma. Falando um pouquinho do direito, até de contratos, essa delegação, isso aí geralmente se dá por procuração ou diretamente no contrato social da empresa. Então, tem lá quem são os administradores, o sócio geralmente não é um só, e aí eles delegam
né, ou colocam um administrador, às vezes até diante dos vários sócios, ou tem um acionista que tem uma maior parte, ele fica como administrador, depois eles fazem uma procuração, o administrador delegando poderes a mais 2 ou 3. É comum ver isso em grandes empresas, mas bem comum mesmo. Por exemplo, empresas construtoras, que geralmente têm em várias cidades e elas têm que fazer financiamento das obras, ou depois precisam das pessoas que assinem os financiamentos dos apartamentos. Tá? Eu sou a compradora, eu vou lá, faço financiamento e a construtora tem que assinar. Imagine se para todos esses contratos, para todos esses financiamentos, 1 ou 2 ou 3 pessoas tivessem que assinar exclusivamente. Mesmo porque, quando você pega uma SA ou uma empresa de grande porte, no mínimo, eles assinam em conjunto, de 2 ou até 3. Você tem 4 ou 5 administradores, 4 ou 5 sócios, né, ou sócios administradores, acionistas administradores. Essas assinaturas sempre acontecem em conjunto e dificilmente só 2 pessoas. Eu vou dizer, geralmente, no mínimo 3. E aí, nós vimos lá procurações enormes, ou adendos em contratos, minutas, enfim, aonde esses administradores, acionistas administradores, dão poderes a mais 2 ou 3 para assinar em conjunto em tal lugar, ou geralmente eles acabam ramificando essas empresas. Porque a empresa que eu tenho eu tenho uma em São Paulo, tenho uma no Rio, uma em Curitiba, para que essas pessoas também fiquem centralizadas. Imagine se fosse uma pessoa ou um grupo de 3, mas que assinasse nesses 3 lugares. É difícil, né? A própria logística aí não ajuda. Então, essa teoria aqui da agência é que determina como isso vai funcionar, seja através de contrato, seja através de procuração, mas sempre buscando o bem comum, digamos assim, a todos, aos acionistas, aos proprietários, às pessoas que dependem disso, aos clientes, fornecedores, etc. Continuando. Aqui eu coloquei o quadro 4.7, que mostra, né, qual é a relação da agência nisso tudo. Então, aqui tem o início da relação da agência. Quando surge? Quando acontece? Surge quando um ou mais indivíduos, chamados principais, que são os proprietários, fazem o quê? Vamos lá. Contratam outro indivíduo ou organização, chamado o quê? Agente, para realizar algum tipo de serviço. E que daí esses proprietários, então, delegam autoridade de tomada de decisões para estes agentes. Muitas vezes, as divergências ocorrem devido que as estratégias defensivas, como afirmam Andrade e Rossetti. Isso por quem? Por parte dos dirigentes, que tendem a reduzir o seu grau de exposição com proveito de maior nível de desconcentração dos proprietários, o que irá repercutir no nível de disponibilidade e na qualidade das informações que chegam às partes interessadas. Agora aqui eu coloquei um outro quadro, 4.8, que mostra os aspectos explicativos da teoria da agência. Tem o porquê. Por que um empresário ou administrador de uma empresa, utilizando uma estrutura mista de capital, irá optar por um conjunto de atividades de maneira que o valor da empresa seja o menor possível se forem seus únicos proprietários. Por quê? Porque o seu fracasso na maximização do valor da empresa é consistente com a sua eficiência. É importante a gente responder e entender essas perguntas aqui. Por que a venda de ações do tipo ordinária é uma fonte de recursos, ainda que os administradores não maximizem o valor da empresa? Enfim, a teoria da agência, tá? Ela explica
exatamente esses porquês aqui. Então, como a gente vai conseguir resolver efetivamente a situação problema? Neste caso, a resolução se pautará onde e como? Na elaboração de um parecer que aponte os conflitos existentes na firma, bem como o caminho a se tomar para a solução conflituosa entre as partes interessadas. Para tanto, nós deixaremos alguns caminhos para que você tenha condições de construir o diagnóstico e elaborar o parecer para o senhor Juarez. Qual é o primeiro passo? Identificar quais as partes interessadas estão em conflito. Departamento de produção, departamento de compras, departamento de vendas, diretoria financeira, controladoria, fornecedores, credores ou até clientes. Segundo passo, identificar os tipos de conflitos existentes entre as partes interessadas. Não fornecimento de matéria-prima no tempo adequado, por exemplo, a divergência nas especificações dos pedidos de compra, a redução na capacidade de pagamento da empresa com os credores e fornecedores, política de crédito junto aos clientes divergente do fluxo de caixa da empresa. Terceiro passo, identificar as causas dos conflitos. Quais os problemas, por exemplo, de disponibilidades no curto prazo. E aí sim, nós vamos o quê? Construir o parecer. Para elaborar o parecer, sugerimos utilizar um mapa à frente com as possíveis situações. Acompanhe as instruções de acordo com as perguntas formuladas. Atente-se para as respostas, pois delas se originará o seu parecer. Fazendo esse quadro aqui, fica muito mais simples de desenvolver o parecer. Então, esse quadro aqui, ele terá o quê? Cinco perguntas, 3, 6, 7 perguntas, olha. Então, a primeira, o CCL se manteve estável? Então, se resposta sim, a empresa, por enquanto, justifica a distribuição de dividendos. Se não, a empresa apresenta um indicador preocupante, pois a distribuição de dividendos poderá o quê? Descapitalizar a empresa, ou seja, é necessário identificar esse sim e esse não para você chegar na resposta correta e no seu parecer correto. O LPA aumentou? Se sim, a empresa, por enquanto, justifica a distribuição. Se não, é preciso rever a política de dividendos e bônus. Ué, se o LPA não aumentou, por que está distribuindo, né? Houve aporte de capital social? Se sim, a empresa, por enquanto, justifica a distribuição. Se não, caso se confirme as respostas não para as questões 1 e 2, é preciso o quê? Rever definitivamente esta política de dividendos. A 4, a distribuição do resultado foi integralmente ao acionista? Se sim, se todas as respostas para as questões 1 e 2 forem sim, por enquanto a empresa justifica a distribuição. Se não, caso se confirme resposta não para as questões 1 e 2, é preciso rever. 5.1. A empresa está contraindo novos empréstimos? Olha, se sim, se estes valores forem para suprir capital de giro, é preciso rever mais uma vez. Ou seja, aqui, pessoal, conforme o sim e o não, você vai identificando se a decisão que foi tomada, se ela foi inteligente ou não. E esse quadro serve o quê? Para ajudar na justificativa desse parecer. Olha 5.2. Os dividendos estão sendo pagos? Parecia que sim, né? E aí fala, olha, se as respostas forem sim para as questões 1, 2 e 3, ok. Mas se forem não, será necessário rever. Então, esse não aqui já identificamos que tem que rever essa questão dos dividendos. A última pergunta, está havendo integralização de capital pelos sócios? Se sim, justifica. Se não, vai ter que rever.
Esse aqui é um quadro, digamos assim, um modelo que está lá disposto no livro, onde vocês podem seguir esse modelo, mas nada que vocês não possam fazer uma alteração, um ajuste, uma implementação. Muito pelo contrário. Quanto mais vocês puderem implementar e trazer argumentos para apresentar para a diretoria, melhor. O importante de vocês entenderem aqui nessa SP2 é a dinâmica da coisa, a dinâmica da teoria da agência dentro do todo, dentro da organização, em relação à preocupação aqui, nesse caso, da distribuição desses dividendos, né, em relação ao Sr. Juarez, em relação aos departamentos como um todo. Ou seja, como é que funciona essa teoria da agência dentro desse ambiente organizacional e no que tange a contabilidade. A gente sabe que esses relatórios, essas alterações contratuais, a criação ou não de uma outra empresa, enfim, são tudo coisas que a própria contabilidade que faz. Pode ser feito, sim, por um advogado, mas dentro do 100%, vamos falar praticamente 100%, quem vai redigir, quem vai sugerir, ter principalmente a questão tributária, né, o quanto isso pode ser melhorado, é o quê? É a contabilidade, ok? Então, encerramos a nossa SP2 e rapidinho a gente vai já para a última SP3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações-problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Olha a reviravolta aqui dessa nossa SP3. Olhem só o que aconteceu com o Sr. Juarez. Vamos lá. O Sr. Juarez, depois de atuar por anos no ramo de livro e ter visto a empresa se reestruturar e abrir o seu capital, decidiu se lançar como empresário onde? Empresário do setor moveleiro e adquirir uma empresa individual de responsabilidade limitada Eireli. Atualmente conta com 40 empregados. O Sr. Juarez já começou demais, hein? E as suas vendas atingem, em média, 800 mil anuais. Tem um padrão de vida tranquilo, uma vez que a empresa possibilita o ter uma retirada considerável de prolabore. Entretanto, uma coisa preocupa o Sr. Juarez. Como está às vésperas da sua aposentadoria, solicitou à agência de previdência que calculasse o valor possível da remuneração como aposentado. O agente previdenciário, por sua vez, lhe entregou o solicitado, dizendo que a sua aposentadoria seria de aproximadamente 6 salários mínimos. O Sr. Juarez não entendia como o valor da aposentadoria poderia estar tão baixo, uma vez que nos últimos 20 anos o seu prolabore nunca foi inferior à quantia de 12 salários mínimos. Não satisfeito, o Sr. Juarez o contratou para que fosse elaborado um parecer de maneira que o ajudasse a esclarecer a aplicação normativa dessa legislação com o seu caso. Preparado para efetuar esse relatório ao Sr. Juarez? Então vamos lá. Aqui nós estudaremos o quê? A teoria da propriedade e o seu relacionamento com outras teorias econômicas, que interferem diretamente na contabilidade. O que é o direito de propriedade? Então, nós vamos ver a propriedade como sendo o quê? Um conjunto de direitos sobre um recurso, em que o dono está livre para exercer e cujo exercício é protegido contra interferência por outros agentes.
Ou seja, existem regras para a utilização, enfim. Assim, o dono de um pedaço de terra não tem necessariamente o direito absoluto sobre todos os aspectos daquele lote, mas sim um conjunto ou uma lista de direitos. Pode vender, deixar de herança, etc. Mas podem existir algumas regras sobre aquela terra a qual ele não tem poder. Os direitos não são absolutos. E é exatamente assim que acontece. Eu sou dono, mas efetivamente não sou dono 100%. Não. Por quê? Porque tudo tem os seus direitos e seus deveres. Então, eu sou dono de um terreno, mas dentro dessa propriedade existe o quê? Uma série de direitos que eu tenho, mas de deveres que eu tenho que cumprir. Senão isso pode ser tomado, isso pode ser revertido, isso pode ser bloqueado, pode ser interditado. Isso acontece com estabelecimentos comerciais, por exemplo. Enfim, se eu não exercer os meus deveres dentro daquela propriedade que é minha. Ou seja, existem uma série de regras. Existem, inclusive, alguns casos que eu posso citar aqui. Eu já vi um caso de um imóvel na praia, beira-mar, que ele não foi financiado por uma instituição financeira, porque esses imóveis beira-mar e beira-rio aí, represa, etc., parte do terreno, os últimos tantos metros lá, por exemplo, do mar pertence à Marinha, né? Do rio pertence enfim, eu não lembro o nome do órgão agora. Mas você tem aquela propriedade, é sua, mas você não pode, por exemplo, fazer uma casa lá na beira do rio. Não pode. Tem um monte de lugar agora, representar, que você não pode mais construir o trapiche, aquele trapiche fixo. Só um móvel, aí eles têm uma regra lá. Ou seja, você quer construir, a tua propriedade é sua, mas você tem que seguir aquele esquema deles lá. E assim vai. E nós vemos isso, por exemplo, muito agora em condomínios, de um modo geral, onde você tem aquele terreno, mas se você colocar, se tiver lá dentro do condomínio instituído que você não pode colocar uma grade em tal lugar, você não vai poder colocar uma grade em tal lugar. Que você não pode fazer uma garagem com 2 carros um do lado do outro, tem que ser de gaveta, vai ter que ser de gaveta. Então, existem as limitações dentro da propriedade, ok? Continuando, eu vou apresentar para vocês a figura 4.11, que traz a diferenciação entre a teoria do proprietário e a teoria da entidade. Diz o seguinte, ó, teoria do proprietário primeiro, tá? Direitos de propriedade correspondem essencialmente à participação de um indivíduo numa empresa. E a teoria da entidade. Com o surgimento de grandes corporações, a empresa e o proprietário têm vidas distintas, conforme Rendes e tal. Os fundadores e proprietários não são necessariamente identificados com a existência da empresa. Essa relação encontra apoio legal e institucional na sociedade por ações, ou seja, é uma particularidade que traz aí. Henderson diz o seguinte: neste universo das teorias, seleciona 2 perguntas fundamentais em relação aos beneficiários do lucro e a sua apresentação, conforme pode ser observada na figura 4.12. A figura 4.12 traz as questões acerca do direito de propriedade. Então, primeiro ele mostra aqui os direitos da propriedade. Aí a pergunta, quem são os beneficiários do lucro líquido? E depois, como devem ser divulgadas as relações entre direitos nas demonstrações financeiras? É mais para entender como é que funciona essa questão. Olha, a literatura contábil tem eleito também outras teorias para justificar quais serão os benefícios e como divulgar as apresentações. E aí eu trouxe a figura 4.13, que traz as outras teorias abordadas no direito de propriedade.
Temos a teoria empresarial, teoria do fundo e teoria de direitos residuais, que seria a teoria empresarial. A empresa é uma instituição social que age em nome de muitos grupos de interesse. Esses grupos incluem os acionistas, credores, funcionários, clientes, governo e o público em geral. A teoria do fundo abandona a relação pessoal pressuposta na teoria da propriedade. O conceito de fundo tem encontrado sua maior utilidade em instituições governamentais e sem fins lucrativos. Teoria de direitos residuais. O acionista possui direitos em relação à empresa, tal como outros titulares de direitos, mas o acionista não é considerado o proprietário, efetivamente. E terminando aqui a problematização da situação problema 3, a nossa SP3, há pontos de vista diferentes quando analisamos os direitos de propriedade. Para exemplificar, enumeramos alguns exemplos aplicáveis às teorias. Então, nós temos teoria da propriedade, teoria da entidade, teoria empresarial, teoria do fundo, teoria de direitos residuais. Gente, essas teorias aqui, elas vão muito aquém dessa resolução nossa, dessa nossa SP3. É onde entra bastante a questão do direito. O material complementar que eu mandei para vocês traz individualmente a questão das teorias, assim, pelo menos esses conceitos básicos em relação às teorias e as principais diferenças. No material, em pesquisas, vocês conseguem encontrar, inclusive, artigos que dá qual a principal característica, diferença entre teoria da propriedade e teoria da entidade, teoria empresarial, teoria do fundo, onde faz um comparativo entre essas teorias. E é interessante que vocês leiam e, de repente, busquem exemplos para vocês conseguirem identificar melhor isso dentro do dia a dia de vocês, onde isso será mais aplicado, enfim, para que vocês tenham mais autonomia desse conteúdo como um todo. E resolvendo, então, a nossa SP2, SP3, como que a gente vai fazer isso? Para a resolução da situação problema da nossa SP3, nós vamos seguir os seguintes passos. Encontre no site a seguir a tabela de recolhimento da Previdência. E eu passei um link para vocês, que é da Previdência Social, onde vocês vão visualizar, vão entender lá como é que funciona a questão da tabela de recolhimento do INSS, onde tem o teto máximo, etc., de contribuição, etc. Pesquise o valor do salário mínimo atual e multiplique pela quantidade de salários que o senhor Juarez retirava como prolabore. De posse destes dois dados, tabela previdenciária e salários de recolhimento do senhor Juarez, aplique os percentuais necessários sobre os dois parâmetros. Aponte a diferença entre os recolhimentos de acordo com o teto da tabela. Faça uma análise crítica desta diferença e relate o quanto a legislação normativa interferiu na aposentadoria do senhor Juarez. Se preferir, apresente números concretos desta interferência. Gente, esse problema aqui, essa SP3, ela foi muito bem posicionada, eu diria assim. Essa questão de aposentadoria, por exemplo, é algo muito questionável, principalmente agora que nós estamos aí, já era para ter tido a reforma da Previdência, esse ano já sabemos que não vai acontecer, né? É fato, não acontecerá, ano de eleição, enfim, e diante de vários acontecimentos políticos que tivemos no país, essa reforma não vai sair. Para muitos, isso é muito bom, porque ela vem trazer uma série, essa reforma ela traz uma série de mudanças em relação ao prazo, por exemplo, para se aposentar, aos tetos, etc. Veja, nós sabemos que existe um teto máximo para valor de aposentadoria, lógico, nós pobres mortais, né? Não estou falando de políticos de um modo geral, mas nós pobres mortais, nós temos um teto máximo do INSS, ou seja, não importa se eu fiz a minha contribuição sobre 10, 15, 20, 30 salários mínimos,
porque eu também pago um teto do INSS, existe um teto. E o que acontece? Eu não vou, mesmo que eu contribua sobre 20 salários, ou no caso aqui do seu Juarez, se eu não me engano, eram 11 ou 12 salários, não, porque a legislação interfere nisso. E é isso que essa SP3 está querendo demonstrar. Esse direito, entre aspas, que seria adquirido ou dentro da cabeça do senhor Juarez, eu contribuí sobre 20, eu vou receber 20, na verdade não acontece, porque a legislação, numa série de momentos, né, principalmente nessa questão da propriedade, ela interfere e diz qual é o teto, enfim. E aí, como curiosidade, se vocês entrarem lá no site da Previdência, vocês mesmos conseguem calcular hoje, colocando todos os dados que eles pedem em relação à entrada e saída das empresas, tempo de contribuição, etc., saber qual o prazo de aposentadoria, tem ideia do teto, enfim. É bem legal, tá? Então, essa SP3 é para despertar essa questão da propriedade, é seu, mas não efetiva, não na sua totalidade, digamos assim, e trouxe aqui um exemplo bem bacana, que é essa questão da previdência do senhor Juarez, ok? Rapidinho a gente já volta aí para o nosso último momento, então. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! E nós chegamos nesse nosso último momento, onde já é de praxe, nós fazemos uma pausa para que nós possamos identificar aí quais foram os principais pontos que nós abordamos, se existe, enfim, alguma dúvida, o que eu gostaria de questionar, o que eu vou levantar, como eu vou trabalhar esse conteúdo, se eu já trabalhei o suficiente, enfim. Vou parar aí com vocês 2 minutinhos e já volto fazendo as últimas considerações. E aí, pessoal, fizeram? Ó, última reflexão, hein? Acabaram as teleaulas. Próxima semana nós teremos prova, mas eu tenho certeza que vocês estão muito preparados, tá? E qual foi o nosso objetivo com tudo isso, com todas essas teleaulas, né, com todas essas SPs, enfim, qual é o nosso desafio semanal? Vamos lá para o slide? Então, sempre os nossos desafios é o quê?
desafiar vocês a praticarem o que vocês aprenderam, transferindo seus conhecimentos para as novas situações. Pratiquem as atividades listadas, depois, se for o caso, compare com as dos seus colegas. Aqui é bem legal fazer a atividade lá no site da Previdência, e aí cada um pode fazer a sua análise. Olha que bacana vocês verem lá quando vocês vão se aposentar e o valor, e trocar essas informações aí com os colegas, tá? Então, resolvam todas as atividades correspondentes à sessão, não deixem para trás, principalmente porque semana que vem nós teremos prova. Entre nos links sugeridos e façam a pesquisa um pouco mais até sobre o assunto. Lembra que eu falei da questão do direito? Trabalhem com os mais variados conceitos. Então, pessoal, através aí das nossas 3 SPs, nós podemos trabalhar os mais variados conceitos dentro das teorias aplicadas à contabilidade, isso dividido nos seguintes temas: teoria da firma e teoria contratual da firma, teoria da agência, teoria do direito da propriedade, dentre outros. Muito obrigado pela participação de vocês, tá? Conto com vocês aí na prova, 100%, eu estarei no chat. E mais uma vez, só dizendo o seguinte, que o objetivo mesmo de todas essas aulas, de todas essas SPs, é realmente trabalhar com os mais variados conceitos. Não, por exemplo, aqui nessa aula, a teoria da firma, da propriedade, enfim. Mas todos os conceitos, todos os conflitos ou todas essas situações que nos trazem efetivamente a nossa realidade, né? Da qual nós podemos utilizar essas SPs e colocar em prática aí no nosso dia a dia, com certeza, ok? Muito obrigado pela participação, fiquem com Deus e até a próxima. Imagine que você seja contratado por um empresário que recentemente expandiu os negócios e conseguiu também novos sócios. Para evitar conflitos entre ele e os demais stakeholders, ele decide procurar uma consultoria especializada. Você saberia o que fazer para ajudá-lo? Para isso, você precisa compreender os mecanismos internos e externos que regem as relações contratuais da firma. Primeiramente, temos que conhecer as bases conceituais sobre a teoria da firma e a teoria contratual da firma. Essas teorias analisam e intermediam as relações entre administradores, sócios, acionistas e os diversos departamentos da empresa. Segundo Alfred Marshall, as firmas são vistas como agente ativo e não simplesmente reativo às mudanças externas, principalmente nos ambientes em que estão inseridas e interagindo constantemente. Identificamos a firma com uma função de produção, na qual podemos pontuar 3 teorias que irão auxiliar na compreensão da atuação das empresas. A teoria da produção, que permite que as empresas determinem a quantidade a ser produzida. A teoria dos custos, que tem como objetivo produzir a quantidade desejada com o mínimo de gastos. E a teoria dos rendimentos, em que a empresa procura a maximização de seus lucros. Além dessas, temos também a teoria da agência, que se define como um contrato que uma ou mais pessoas celebram para executar atividades nas organizações. Tendo como meta atingir os objetivos sociais da firma, o proprietário delega poderes ao agente para que ele possa agir em seu nome. A teoria da agência está associada à fragmentação da propriedade, em que o agente é o administrador, que não é o proprietário da empresa. Quanto aos mecanismos de controle nas relações com os agentes, as diretrizes estão estabelecidas nos princípios de governança corporativa, por exemplo. Há também modalidades de contratos que visam estabelecer o esforço de trabalho do agente, como o First Best, o Second Best e o Flat Rate Contract. Por fim, temos a teoria da propriedade, que corresponde à participação de um indivíduo em uma empresa. Nesse contexto, precisamos compreender a relação que o fenômeno lucro mantém com o proprietário. A riqueza da empresa está fundamentada em agregar o lucro ao patrimônio inicial dos sócios. Ou seja, o lucro líquido, que é o encontro entre receitas e despesas do período, vai direto para os proprietários ou propriedade. E aí,
Gostou de aprender sobre as teorias aplicadas à contabilidade? Agora é com você. Não deixe de pesquisar os demais tipos de contratos entre os agentes e os proprietários. E estude também a teoria da propriedade no Brasil. Eu fico por aqui. Bons estudos e até a próxima!